Quem nunca ouviu falar do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda? Essa é, sem dúvida, uma das lendas mais famosas e duradouras da nossa cultura. Ela é uma mistura fascinante de história, mitologia celta, valores medievais e, claro, muita imaginação. Mas a grande pergunta é: Arthur realmente existiu? A resposta curta é: provavelmente não como o rei lendário que conhecemos. Não há nenhuma prova histórica definitiva. No entanto, a lenda provavelmente se inspirou em figuras reais que viveram na Bretanha pós-romana, lá pelos séculos 5 e 6. As primeiras menções a um líder chamado Arthur aparecem em textos galeses antigos. Esses poemas e crônicas não falam de um rei com uma coroa de ouro, mas sim de um comandante militar que liderou a resistência contra os invasores saxões. Ele teria sido o herói da Batalha do Monte Badon, por volta do ano 500, uma vitória que conseguiu frear temporariamente o avanço saxão. Era um líder de guerra, não o monarca de Camelot. Então, como esse guerreiro se transformou no rei que conhecemos hoje? A mudança aconteceu na literatura medieval. A primeira grande transformação veio com Geoffrey de Monmouth, por volta do ano de 1136. Em seu livro História dos Reis da Bretanha, Geoffrey pegou essa figura sombria e a transformou num rei poderoso, com um reino grandioso, batalhas épicas e até conquistas na Gália. Foi ele quem popularizou a figura do mago Merlin como conselheiro de Arthur. Mais tarde, no final do século XII, autores franceses como Crétin de Troyes adicionaram novos temperos à história. Eles introduziram o conceito do amor cortês, o romance proibido e personagens que se tornaram centrais, como Lancelot. Foi Crétin de Troyes quem primeiro mencionou a busca pelo Santo Graal e a própria Távola Redonda. Outros autores, como Robert Boron, aprofundaram a conexão da lenda com o cristianismo, transformando a busca pelo Graal numa jornada espiritual pelo cálice usado por Cristo na última ceia. Mas a versão que a maioria de nós conhece, a versão clássica, foi consolidada em 1485 por Sir Thomas Malory em sua obra A Morte de Arthur. Ele pegou todas essas histórias espalhadas, francesas e inglesas, e as compilou numa narrativa única e poderosa que se tornou a base para quase todas as adaptações futuras. Então, vamos mergulhar na história clássica. Tudo começa com um nascimento secreto. Arthur era filho legítimo do rei Uther Pendragon e de Graine, a esposa do duque da Cornualha. Com a ajuda de uma magia de Merlin, Uther se disfarçou do duque para passar uma noite com Igraine e assim concebeu Arthur. Após a morte de Uther, o reino mergulha no caos. Para proteger o herdeiro, Merlin esconde o bebê Arthur, que é criado em segredo, sem saber de sua linhagem real. Anos depois, quando a Bretanha precisava desesperadamente de um líder, surge a prova definitiva do destino: uma espada cravada numa bigorna sobre uma pedra. A inscrição era clara: quem tirar esta espada desta pedra é o rei legítimo da Inglaterra. Nobres, cavaleiros e homens fortes de todo o reino tentaram, mas ninguém conseguiu mover a lâmina. Até que um jovem escudeiro, sem pretensão nenhuma, se aproxima e, com uma facilidade surpreendente, retira a espada. Ele é coroado rei. Em algumas versões, essa espada ela é chamada de Excalibur, mas em outras, a Excalibur é uma espada mágica que Arthur recebe mais tarde da Dama do Lago. Como rei, Arthur se casa com a bela Guinevere. Como dote de casamento, ele recebe de presente de seu sogro a famosa Távola Redonda. E esse objeto é mais do que um móvel, é um símbolo poderoso. Por ser redonda, ela não tem cabeceira, o que significava que todos os cavaleiros que se sentavam ali eram iguais em importância. Essa ideia de igualdade era absolutamente revolucionária para a sociedade feudal da Idade Média. Arthur estabelece sua corte em Camelot, um reino que se torna sinônimo de justiça e paz, e reúne os maiores guerreiros da época para formar a Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda. O lema deles era a cavalaria: proteger os fracos, ser leal ao rei, corajoso em batalha, cortês com as damas e seguir um código de honra cristão. E que grandes e nobres cavaleiros eram esses! Alguns nomes se tornaram tão famosos quanto o próprio Arthur.
Havia Sir Lancelot, considerado o maior e mais habilidoso de todos os cavaleiros, mas sua força era igualada por sua fraqueza. Um amor proibido pela rainha Guinevere. Uma paixão que se tornaria a semente da destruição de Camelot. Temos também Ser Gawain, sobrinho de Arthur, um exemplo de lealdade e coragem, famoso por protagonizar a incrível história de Ser Gawain e o Cavaleiro Verde. Havia Sir Percival, o Cavaleiro Puro e Inocente, que quase alcançou o Santo Graal em sua jornada espiritual. Mas o único que realmente o alcançou foi Sir Galahad, filho de Lancelot, o cavaleiro mais puro de todos. Sua pureza era tanta que, ao encontrar o Graal, ele morre em estado de êxtase espiritual. Não podemos esquecer de Sir Tristão, cuja história de amor trágico com Isolda é uma lenda por si só. E finalmente, temos o vilão da história, Mordred. Em muitas versões, ele é o sobrinho, ou até mesmo o filho ilegítimo de Arthur com sua meia-irmã, Morgana Le Fay. Mordred é o traidor, a personificação da inveja e da ambição. A história de Arthur é marcada por grandes eventos, e realmente a mais conhecida e lendária é a busca pelo Santo Graal. Os cavaleiros partem numa jornada mística em busca do cálice sagrado, mas apenas os mais puros de coração, como Galahad, conseguem completar a missão. Essa busca, no entanto, acaba esvaziando Camelot de seus melhores homens. Enquanto isso, o amor proibido entre Lancelot e Guinevere finalmente vem à tona. A descoberta desse adultério causa uma fratura irreparável na corte. Arthur é forçado a condenar sua esposa e a lutar contra seu melhor amigo. A Távola Redonda, antes um símbolo de unidade, agora está dividida. É nesse momento de fraqueza que Mordred aproveita a oportunidade. Ele usurpa o trono e, em algumas versões, tenta forçar Guinevere a se casar com ele. Isso leva ao clímax trágico da lenda, a Batalha de Canlan. Arthur retorna para reclamar seu reino e enfrenta o exército de Mordred. Na batalha final, Arthur e Mordred se encontram num confronto mortal e se matam mutuamente. Arthur, ferido mortalmente, é então levado por sua meia-irmã, Morgana, para a Ilha Mística de Avalon. A lenda diz que ele não morreu de verdade, mas está adormecido, curando-se de suas feridas, e que um dia ele retornará quando a Bretanha mais precisar dele. O rei que foi e que um dia será. Mas por que essa lenda sobrevive com tanta força até hoje? Primeiro, ela representa o ideal de um reino perfeito, Camelot, mas ao mesmo tempo nos mostra que até os melhores ideais podem ser destruídos por fraquezas humanas universais. O amor proibido, o ciúme, a inveja e a traição. É uma história sobre a glória e a fragilidade da condição humana. O símbolo da Távola Redonda, com sua mensagem de igualdade e fraternidade, continua a ressoar conosco. E a história em si tem de tudo: aventura, magia, romance, batalhas épicas, busca espiritual e uma tragédia de proporções shakespearianas. É por isso que o rei Arthur continua vivo, não apenas em livros antigos, mas em filmes, séries de TV, jogos e até na política. Ele é mais do que um personagem, é um arquétipo do líder ideal. Uma lenda que continua a nos inspirar e a nos lembrar tanto do nosso potencial para a grandeza, quanto da nossa capacidade para a queda. Se você gostou de mergulhar nessa lenda incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima!